Nessa aula, nós vamos aprender como fazer uma movimentação básica do jogador através do código. Então agora a gente vai criar um código para controlar esse jogador. Então a gente vem aqui na pasta, no projeto, em Assets, e a gente clica com o botão direito, Create C# Script. E aí ele vai, se eu não clicar em nada, ele vai aparecer aqui a opção de renomear. E a gente vai escrever Player. Ele vai carregar e pronto. Agora a gente pode clicar 2 vezes nesse script e ele vai abrir para a gente o código. O script ele já vem com algumas coisas escritas para facilitar para a gente. Aqui em cima são as bibliotecas, são as informações que ele puxa que ele vai precisar usar para escrever o código. A gente não precisa mexer nisso agora. Aqui embaixo é o nosso código em si. Então tudo que está aqui dentro é o que vai rodar no nosso código, no nosso jogo. No Start é a parte do código que roda antes de tudo. Então, quando o jogo começa, ele vai rodar primeiro o que está no Start, depois ele vai seguir. E a gente tem o Update, que é a parte do código que ele roda a cada frame. Essas são funções padrões da Unity. Então, a gente pode até ver, se a gente apaga elas, e a gente escreve Update, ele vai dar a opção de completar. E a gente clica Enter, ele vai estar com aquele mesmo update de antes. Então, aqui é onde a gente vai escrever o nosso código. Para vocês entenderem melhor o que está acontecendo, eu vou colocar aqui um código de debug.log e entre aspas vou escrever update foi chamado. E no final o ponto e vírgula. E aqui a gente pode apertar Ctrl S que vai salvar o código. E a gente volta para a Unity. Aqui na Unity a gente vai clicar no Player. E aqui, como a gente adicionou outro componente de colisor, da mesma forma a gente vai adicionar o componente Player, que foi esse que a gente escreveu. Se a gente clicar com o botão direito, tem a opção de remover o componente. Uma outra forma é a gente pegar ele na pasta e arrastar direto para o Player. E aí ele vai ser adicionado aqui. Então agora a gente vai dar Play e vai ver o que acontece com aquela função que a gente escreveu. Aqui no jogo, dá para ver que não aconteceu nada diferente, mas se a gente vir aqui embaixo no console, a gente vai ver que está sendo chamada aquela função, update foi chamado, que foi o que a gente escreveu aqui no código, update foi chamado. Então essa função de debug.log, ela serve para escrever no console o que você quiser, o que tiver aqui entre parênteses. Então a gente pode sair do play aqui para voltar e escrever o código. Então a gente pode apagar essa parte. E agora o que a gente vai fazer é que a cada vez que a gente apertar a barra de espaço, o jogador pule. Então eu vou começar escrevendo uma função e depois vou explicar para vocês o que está acontecendo. Então a gente vai escrever if, vai abrir parênteses e vai escrever input.getKeyDown. Aqui ele já aparece uma sugestão do que escrever, a gente pode navegar pela setinha. E aí eu vou no keyDown e abrir parênteses de novo. Então aqui o que ele está dizendo é que eu vou dar um input, vou apertar uma tecla, getKeyDown significa que eu estou lendo essa tecla quando apertar para baixo, e aqui dentro eu vou colocar qual tecla eu quero ler quando apertar. Então eu vou escrever keyCode, que é a função para buscar as teclas, a gente vê a sugestão aqui, pode apertar Enter, apertar ponto e a tecla que for usar. No caso eu vou usar a barra de espaço, então o código é space. Ele vai aparecer a sugestão também, clica Enter. E aí o que está escrito aqui é basicamente, se eu receber um input de apertar a tecla para baixo, da tecla espaço, eu vou fazer alguma coisa, que é o que eu vou colocar dentro da chave. Então eu posso abrir chaves aqui e apertar Enter. E aqui, quando essa ação for realizada, o código que tiver aqui dentro vai ser realizado. Então para exemplificar, a gente vai escrever de novo debug.log e colocar entre aspas, tecla espaço foi apertada. E no final, o ponto e vírgula. Para salvar, eu vou apertar Ctrl S e vou voltar para Unity. Então aqui novamente na Unity, a gente verifica aqui no Player se o código que a gente escreveu está aqui. Ele está aqui, então a gente pode dar Play. E aqui durante o Play, a gente pode apertar a barra de espaço e a gente vê que aparece aqui no console. Tecla espaço foi apertada. A gente pode apertar de novo, volta aqui no game, né? Aperta espaço de novo e ele vai aparecer sempre que a gente apertar. Então agora o que a gente precisa fazer? Quando essa tecla for apertada, o jogador precisa ir para cima,
que vai ser o equivalente ao pulo. Então, como que a gente faz isso? Aqui na Unity, a gente tem o componente de física do player. Aqui nesse componente de física, a gente vê aqui embaixo a velocidade. Então, o que a gente quer que aconteça é que a velocidade em y seja aumentada para o jogador subir. Então, a gente volta aqui no código e a gente vai escrever isso. Pode apagar essa parte e vou falar para vocês como escreve isso. Então, primeiro, a gente precisa acessar aquele componente de física, que é o rigid body. Como a gente faz isso? Primeiro, a gente escreve get component, aí a gente vai usar os símbolos de menor e maior. Aqui dentro, a gente vai escrever o componente que a gente quer, que é o rigid body 2D. E aí a gente abre e fecha parênteses e pronto. Aqui a gente está acessando o componente de rigid body. Agora o que a gente quer é a velocidade dele. Então a gente aperta ponto e escreve velocidade. E aí para definir o valor dessa velocidade, a gente aperta espaço igual e vai escrever o valor que a gente quer da velocidade. Para definir essa velocidade, a gente vai criar uma variável. Se a gente colocar o mouse em cima da velocidade, a gente consegue ver que ele precisa de uma variável do tipo vetor2. Então a gente vai vir aqui fora do update, dar um enter e escrever serialize field vector2, que é o tipo de variável, e vai dar um nome para essa variável. A gente vai chamar de jump velocity, que vai ser a velocidade do nosso pulo. E aí esse nome que a gente criou, a gente pode colocar aqui embaixo, jump velocity, e o ponto e vírgula no final. Aperta Ctrl S para salvar e a gente volta para Unity. Então aqui na Unity, no player, a gente vê aqui embaixo que ele apareceu essa opção de jump velocity e está em 00. Então a gente pode definir aqui a velocidade do pulo. Então a gente vir em Y e escrever 5 e dar um enter. Agora a gente dá play e quando a gente apertar a barra de espaço, o player vai pular. Agora a gente pode fazer a mesma coisa para ele andar para a direita e para a esquerda. Então a gente vem aqui e escreve o mesmo código, mudando só o botão que vai ser apertado e a velocidade. Ctrl S para salvar e a gente volta para o jogo. E aqui embaixo a gente pode definir a velocidade dele, 2. A gente dá play. E aqui quando a gente aperta a setinha para a direita, ele anda para a direita. Só que nesse caso, ele está andando só uma vez para a direita quando a gente aperta para baixo. A gente quer que ele continue andando para a direita se a gente segurar a seta. Então a gente volta para o código. E aqui, ao invés de get key down, a gente vai escrever só get key. E salva, dá play. E agora quando a gente segura a setinha, ele continua andando para a direita. E a gente pode fazer a mesma coisa para a esquerda. Então a gente pode copiar, Ctrl C e colar com Ctrl V. E aqui ao invés da setinha para a direita, a gente coloca a setinha para a esquerda, left arrow. Só que a velocidade, ela está positiva. Como a gente está indo para o outro lado, a gente pode colocar a velocidade negativa. Ctrl S para salvar. E a gente testa. Então se eu segurar a setinha para a direita, ele vai andar para a direita. Se eu segurar a setinha para a esquerda, ele anda para a esquerda. Se eu apertar a barra de espaço, ele vai pular. Só que a gente percebe que essas coisas não estão funcionando juntas, né? Se eu andar para a direita ou para a esquerda e apertar a barra de espaço, ele não vai pular, ele só faz um ou outro. E por que que isso está acontecendo? Porque quando a gente está apertando o espaço, a gente está definindo a velocidade como esse valor, que no caso é 0,5. Esse valor daqui, 0,5. E quando a gente usa esse valor de walk velocity, ele está fazendo a mesma coisa, pegando a mesma variável e definindo como walk velocity, que é 2 e 0. Então, ou ele fica 0 e 5, ou ele fica 2 e 0. Quando a gente aperta as coisas juntas, eles não estão funcionando juntos. Como a gente resolve isso? Então, para resolver isso, a gente vai criar uma única variável do tipo vetor2, que a gente vai chamar só de velocidade. E por que que dessa vez eu não coloquei serialize field? Vou apertar Ctrl S para salvar. Quando a gente vem aqui na Unity, a gente vê que aquela variável não está aqui. Então, quando a gente vai usar uma variável que não precisa ser exposta na Unity, a gente não usa o serialize field, só a variável direta. Então, ao invés de a gente mudar direto o componente, a gente vai alterar só essa variável. Então, a gente pode apagar isso aqui e escrever só a velocidade. Mas aqui, a gente só quer mudar o y. Então, a gente pode pegar velocidade.y
e mudar para essa jump velocity.y. E aqui a gente faz a mesma coisa. Então, essa velocidade a gente quer mudar o x, vai ser o walk velocity.x. Então, agora que a gente alterou a variável velocidade, a gente pode vir aqui embaixo, depois de tudo, pegar o componente e definir como esse novo valor de velocidade. Ctrl S para salvar e vamos testar. Mas aqui a gente percebe um outro erro, que a variável que a gente fez, velocidade, ela começa em 0. Então a física não está sendo aplicada porque ela está sendo substituída pela variável que está zerada. Então o que a gente precisa fazer primeiro é pegar essa variável velocidade e definir ela com a mesma velocidade do rigid body antes de ser alterado. Então a gente vem aqui no começo para fazer isso. Ctrl S para salvar e dar play. Então agora a física foi aplicada normalmente. Se apertar a setinha para a esquerda, vai para a esquerda, para a direita, vai para a direita, e a barra de espaço pula. E eu posso fazer tudo ao mesmo tempo. Agora que está funcionando, a gente vai pegar esse código que está meio bagunçado e deixar ele mais fácil de ler. Então, primeira coisa, a velocidade de pulo. A gente só está usando o y dela. Então a gente não precisa que ela seja um vector2. A gente pode fazer ela um float, que é um tipo de variável que é só um número e não um x e um y. E aí aqui a gente tira o y. A mesma coisa com a velocidade de movimento, a gente só está alterando em x, então a gente pode transformar ela num float. E aqui tira o x. E aqui também. E esse componente rigid body, a gente pode transformar ele também numa variável. Vou chamar de rig. E aí eu posso substituir aqui. E aqui embaixo. Porém, a gente ainda precisa pegar essa variável. Então a gente pode escrever aqui o igual, sinal de maior, e o get component. Assim ele vai pegar direto essa variável e a gente não precisa escrever isso toda vez que for usar ela. Ela fica só como rig. Ctrl S para salvar e a gente dá play e agora não está se mexendo. Por quê? Aqui no script de player, a gente mudou as variáveis, então ela voltou para o 0. Então a gente pode pegar o jump, colocar em 5. O walk a gente pode colocar em 5 também. E a gente clica de novo no game. E agora está funcionando normalmente. A gente sai do play. E agora a gente percebe que quando a gente sai do play, o que a gente alterou durante o jogo não ficou salvo. Então a gente vai ter que alterar de novo. 5 e 5. E a última coisa que a gente pode alterar no código para ficar mais fácil de ler é transformar todas essas linhas em funções. Da mesma forma que a gente tem aqui um void update, a gente pode criar funções nossas. Então a gente pode vir aqui embaixo, escrever void jump e escrever aqui dentro o nosso código que a gente escreveu para pular. Então a gente pode pegar esse código aqui, a gente corta ele, Ctrl X e cola aqui, Ctrl V. E a gente chama essa função dentro do update. Então aqui onde estava aquele código, a gente escreve jump. Então ele vai entrar no update, vai fazer essa linha de código, depois vai chamar essa função. Ele vai rodar tudo que está aqui e depois vai voltar e continuar. Então a gente pode fazer a mesma coisa com essa parte de movimento para a direita e para a esquerda. Então a gente vem aqui, escreve void e a gente copia esse código, Ctrl X e cola aqui, Ctrl V, e chama esse código aqui no update. Ctrl S para salvar e o código deve funcionar da mesma forma. Ele vai entrar aqui, definir a variável velocidade, vai pular, vai fazer o movimento e depois vai definir de novo o rigid body como a nova velocidade. Vamos testar. E aqui está andando como antes, da mesma forma. E por último, a gente percebe que quando a gente aperta barra de espaço várias vezes, ele pula várias vezes no ar. E a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que ele pule só quando esteja no chão e depois, quando retorne no chão, que pode pular de novo. Como a gente vai fazer isso? A gente vai usar uma nova variável do tipo bool para identificar se ela está no chão ou não. Essa variável, ela altera entre verdadeiro e falso, e ela que vai dizer para a gente se o player está encostando no chão. Então aqui, a gente vai colocar ela para identificar
se está no chão ou não. E a gente vai usar a função da Unity de física para fazer essa identificação. Essa função da Unity, ela desenha uma caixa que vai estar identificando o que está ali dentro e se está colidindo no chão ou não. Então a gente vai usar, primeiro, a gente vai precisar de uma origem, que é onde vai ser desenhado essa caixa. Depois a gente precisa de um tamanho, então a gente pode adicionar aqui também. Precisa de um ângulo, mas o ângulo a gente não vai usar, então pode deixar em 0. E uma layer. A layer é o que vai identificar se aquele objeto é o ground ou se é outra coisa. Então a gente vai colocar aqui como variável também. Pode salvar, Ctrl S. Eu vou mostrar onde fica essa layer na Unity. Então se a gente vem aqui em ground, aqui em layer, a gente tem as layers que estão o objeto. A gente pode vir em add layer para adicionar uma nova e a gente escreve aqui o ground. A gente volta aqui em ground, em layer e define como ground. E aqui em player, a gente colocou a variável ground layer, a gente identifica ela como sendo ground. Então quando ele colidir com alguma coisa que esteja na layer ground, aquela variável grounded vai ser verdadeira. Se não identificar nada na layer ground, ela vai ser falsa. Para ajudar a gente a visualizar esse colisor, a gente pode vir aqui embaixo e escrever uma função da Unity que chama onDrawGizmos. Se a gente clica em Enter, ela já vai aparecer para a gente. E aqui dentro a gente pode desenhar essas variáveis que a gente não está enxergando aqui, esse colisor que a gente não está enxergando. Aqui a gente coloca o centro desse colisor, que vai ser o mesmo que a gente colocou lá em cima, esse origin point. Então a gente coloca aqui embaixo. E o tamanho, que vai ser o mesmo tamanho daqui de cima, collider size. A gente pode também alterar a cor desse colisor para ficar mais fácil de enxergar. Vamos salvar. E aqui de volta na Unity, se a gente aproximar o player, a gente tem essas variáveis de origem e o tamanho do colisor. Se a gente aumentar o tamanho do colisor, a gente vê que ele começa a aparecer aqui. Então esse é o colisor que está tanto nesse drawGizmos quanto nessa função de física da Unity, que é a mesma origem e o mesmo colisor, o tamanho de colisor. Então aqui a gente pode definir aonde quer que a gente identifique o chão. E a gente vai querer identificar só na parte de baixo do jogador. Então a gente pode pegar o centro, mover para baixo, pode deixar em menos 0,5, e o X a gente pode deixar mais ou menos o tamanho da largura, e o Y pode ser bem pequeno, 0,05. Assim, a variável vai identificar quando encostar aqui nessa parte de baixo do jogador. Porém, a gente ainda vai ter um problema. Vou dar play para testar. A gente vê que aqui está jogando normal. Quando a gente vem na Cine, a gente vê que o nosso colisor continuou no mesmo lugar. Ele continuou lá em cima. E por que isso acontece? Porque o ponto de origem ele está em 0,5 em relação ao mundo. Então esse 0,0 aqui, ele está em 0,0 na cena inteira. Mas o nosso jogador, ele já está em menos 3,7 e menos 3,9, ele está aqui para baixo. Então a gente precisa somar com esse colisor a posição do jogador. Então para fazer isso, a gente vai adicionar a posição atual do jogador ao ponto de origem. Então a gente vem aqui, coloca transform.position. Essa é a função para identificar a posição atual e soma com a origem. E aqui ele vai dar um erro para a gente. Ele está dizendo que vetor 3 não pode ser somado com o vetor 2. Então a gente vai pegar esse vetor 3 e vai transformar em um vetor 2. A gente pode vir aqui na frente dele e adicionar entre parênteses vetor 2. E aí ele vai ser lido como um vetor 2 ao invés de um vetor 3. A gente faz a mesma coisa lá embaixo no Gizmos. Vou copiar isso aqui e colocar aqui embaixo. E a gente salva. E agora quando a gente der play, a gente vê que o jogador desceu e o colisor também desceu. Está aqui a linha vermelha. Então para testar que está funcionando esse grounded, a gente vai vir aqui embaixo e vai fazer um debug. E aí ele vai mostrar para a gente quando for verdadeiro e quando for falso. Então a gente vê que ele está encostando no chão
e ele está escrevendo aqui como verdadeiro. A gente aperta a barra de espaço e ele sai do chão e ele está falso. Então como que a gente vai usar isso? A gente pode apagar essa parte de debug. A gente vem aqui, onde está o jump, a gente vai adicionar uma outra condição. Então a gente pode colocar aqui do lado uma variável, que vai ser EE e grounded. O que significa esse EE? Significa que essas duas condições têm que ser verdadeiras para ele entrar nessa função aqui dentro. Então eu preciso apertar a barra de espaço e preciso que a variável grounded seja verdadeira ao mesmo tempo. E aí ele vai executar o que está aqui dentro. Vamos salvar, e aí dá play. E quando a gente aperta para pular, ele pula, mas se eu apertar de novo, ele não pula, ele só pula uma vez.